Olá, eu sou o professor Von de História do Instituto Educacional de Americana e hoje nós falaremos sobre o surgimento de uma das primeiras civilizações da história, o Egito Antigo. O Egito Antigo, ele surge nas margens de um dos grandes rios que nós temos na humanidade, chamado Rio Nilo, e esta é uma das principais características das primeiras civilizações. Todas elas surgiram ao longo de grandes rios pela disponibilidade de água para o consumo do homem, dos animais e também para a prática da agricultura. E o Rio Nilo, ele tem uma singularidade que permitiu o surgimento da vida humana no seu entorno, que é o seu sistema de cheias naturais. O Rio Nilo, durante boa parte do ano, se mantém perene, ou seja, com uma vazão de água constante. Porém, na segunda metade do ano, na estação chuvosa, ele tem um sistema de cheias que fertiliza naturalmente as margens do seu entorno, como nós podemos observar neste esquema. No fundo do rio, por conta da matéria orgânica que decanta dos animais, dos peixes ou das plantas que acabam morrendo no rio, forma uma espécie de fertilizante natural conhecido como humus. Na época de cheias, por conta do aumento da velocidade da água, esse humus que fica depositado no leito do rio vai para as margens, ficando propícias para a agricultura. Então, graças a esse sistema, surgiram grupamentos populacionais no longo do Rio Nilo, conhecidos como nomos, que eram governados pelos nomarcas. Ao longo do tempo, esses nomos, pela necessidade de um maior contingente de mão de obra, tanto para a prática da agricultura, quanto para a construção de grandes obras que tinham como finalidade controlar as cheias do rio, eles se uniram, dando origem a dois reinos que hoje nós conhecemos como o Alto e o Baixo Egito. A história do Egito Antigo, como nós conhecemos, ela inicia-se por volta do ano de 3500 a.C., com a formação do Alto Egito ao sul e do Baixo Egito ao norte, até que por volta dos anos de 3200 a.C., um governante chamado Menés faz a unificação dos dois reinos e é considerado pela história como o primeiro faraó. A partir daí, nós começamos, propriamente dito, a fase histórica da civilização que nós conhecemos como o Egito Antigo. A história do Egito Antigo é dividida em três fases. A primeira delas, o Antigo Império, que é o momento de consolidação do faraó e também o surgimento da teocracia, que é uma forma de governo na qual o governante é considerado um representante de Deus. E foi nesse período histórico também em que foram construídas as famosas pirâmides de Gizé. Nesse momento, o Egito, por questões geográficas, mantinha-se isolado das demais populações, até que, a partir de invasões de povos estrangeiros, sobretudo os Hicsos, o Egito abandona o Antigo Império e inicia o Médio Império, que é o momento em que o Egito inicia suas trocas comerciais com outros povos, principalmente os fenícios e a sociedade cretense. A partir daí, nós iniciamos o Novo Império, que é o período em que o Egito Antigo sofre sucessivas invasões de povos estrangeiros, na qual nunca mais obtém a sua liberdade, entre eles os macedônios e, posteriormente, os romanos. Em relação ao sistema político do Egito Antigo, a forma de governo era uma teocracia. Teocracia é quando o governante, no caso o faraó, é considerado uma encarnação divina. Então o faraó tinha poderes quase que ilimitados. Em relação à economia, as terras do Egito eram de controle do Estado, que distribuía para a população e pagava uma forma de imposto com parte da produção de alimentos que era utilizada para o sustento da classe dominante. A sociedade egípcia era estamental, ou seja, não havia mudanças de classe social. O indivíduo nascia numa classe e morria na mesma, passando a condição para os seus herdeiros e sucessores. No topo da sociedade, nós tínhamos o faraó, a família real, os soldados e guerreiros do exército egípcio e também os sacerdotes, que tinham um grande prestígio na sociedade egípcia, pois colaborarem com o fato da teocracia.
Em relação à religião, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Aí então o processo da mumificação, pois eles acreditavam que após a morte os indivíduos precisariam do seu corpo no outro plano. Além disso, era uma sociedade politeísta que acreditava em vários deuses, e a grande característica dos deuses egípcios é que eles eram antroposomórficos, ou seja, tinham formas de animal e de seres humanos. Em relação à cultura, eles tinham um grande desenvolvimento. Todas as construções tinham um caráter religioso, incluindo as próprias pirâmides, considerados tumbas dos faraós, e por praticarem a mumificação, tinham um grande conhecimento em medicina, assim como nas artes plásticas. Agradeço muito obrigado por assistir o nosso vídeo.